Aí fui. É, então, gente, tô no exercício 3, que eu comecei a gravação depois, mas, ó, aqui o que ele quer que você faça é que você encontre a alternativa porque assim, o paquímetro ele vai medir um diâmetro, só que ele só vai medir variações de 0, o paquímetro A, por primeiro, ele vai medir variações de 0,2 em 0,2, ou seja, se ele vai medir o diâmetro nominal de um objeto com um diâmetro de 11 milímetros. Então, ele só vai poder medir 11, 11,002, 11,004, 11,006, entendeu? De 0,02 em 0,02. A mesma coisa com o paquímetro B. Ele quer que você ache a alternativa que vai de 0,05 em 0,05. Isso aqui, na hora que eu li, eu fiquei assim, meio... O que ele quer, que matéria que é essa, mas é só isso que ele quer de vocês. Então, aqui, ó, vocês podem ver que, ó, por exemplo, a alternativa A tá 11,01. Ele quer que o A vá de 0,02 em 0,02. O único que pode ser, por enquanto, o primeiro seria a alternativa B ou a D. E... Cadê? A, tá certo. Não, calma. Resolução 0,02. Ué. Calma aí, gente. O gabarito tá alternativa C, né? Acho que é isso, deixa eu conferir. 3C. Eu acho, gente, que esse gabarito tá errado. Aqui tinha que ser 0,02, porque eu acho que é C mesmo, porque aqui o 12 tá até certo. Só que o 0,5 aqui que tá errado. Vou conferir depois essa questão para vocês e mando o gabarito certo. Mas eu acho que isso aqui tá errado. Tenho quase certeza que isso aqui tá errado. Mas você entendeu o que era a lógica que ele queria que você fizesse, João? Não é muito a parte da física. Mas eu vou pesquisar, então, e posto com a resolução feita para vocês. Mas tenho quase certeza que está errado isso aqui. Aqui tem que ser alguma coisa que é múltiplo de 2, né? Esse final aqui. Mas eu vou ver, prometo que mando para vocês a resolução. Pode ser? Exercício 5, exercício 4, aliás. Alguém ficou com dúvida nele? A 4 eu vou fazer, a 4 é mais aplicar a fórmula. Então, vamos ler junto, gente. Ó, durante a ação de uma fiscalização de postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos, né, o litro, a uma temperatura de 5 graus. Então, a temperatura inicial dessa gasolina vai estar a 5 graus. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustíveis para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Sendo o litro de álcool revendido a 1,6 reais, R$1,60, diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e revende ele mais caro, né? Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro do dono do posto teria obtido... Nossa, li tudo errado. O ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Por exemplo, uma pessoa vai nesse posto, vai completar o tanque.
E aí ela tá lá e ela, em vez de sair com o carro, ela enche o tanque, aparece lá o ponteirinho, tá completo. Mas aí a pessoa, ela sai e deixa o carro lá e... Só que tá muito sol. Tá muito sol, não, desculpa. Esfria, fica de noite, por exemplo, e para de bater sol, né, ali naquele combustível, e ele vai sofrer uma contração, o líquido, porque a temperatura vai diminuir. Porque de dia, por exemplo, estava sol, estava batendo sol no carro, estava batendo sol no poço também, e aí esse líquido estava mais dilatado. Por isso ele ocupava um volume maior do que realmente é o volume daquele líquido. Então, gente, o que a gente tem que calcular aqui? Se eu conseguir achar a variação de volume que esse álcool vai ter entre 5 graus Celsius, que é a temperatura inicial, e 35 graus Celsius, se eu achar esse ΔV, eu vou conseguir achar quanto que ele lucrou com isso, comprando a 50 centavos e revendendo a 1,6. Então, aqui a gente vai ter que calcular a fórmula. Peraí que fechou aqui. Então, vou anotar os dados aqui, porque eu vou colocar a câmera. Ó, gente, vamos lá. Ó, primeiro, eu tenho a variação de temperatura, que é de 5 graus Celsius a 35 graus Celsius. Então, a variação de temperatura Δθ é igual a 35 menos 5, que é igual a 30 graus Celsius, certo? Então, gente, eu vou achar o ΔV. ΔV é igual volume inicial vezes gama vezes variação de temperatura. O ΔV é o volume inicial. Outra coisa aqui que a gente precisa fazer antes de começar a conta. Ele fala... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ele fala aqui, ó, que ele quer após uma semana de vendas, tá? Então, ele compra 20 mil litros por dia, que ele deu no enunciado. Então, 20 mil vezes 7 dias é 140 mil litros por semana, certo? Então, a gente vai usar aqui o volume, porque ele pediu a semana completa, ele não pediu só de um dia, que é os 20 mil que ele falou no enunciado. Então, aqui, o volume inicial vai ser 140 vezes 10 a terceira, né? Que é 1.000. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3. Então, aqui, 1 vezes 10 a menos 3. Vezes a variação de temperatura, que é 30. Então, aqui, gente, ó, multiplicar 10 a terceira com 10 a menos 3, eu posso cancelar os dois. Então, o ΔV vai ser 140 vezes 1 vezes 30. Isso vai dar 4.200. 4.200 líquidos, ó, litros. Então, gente, esse valor aqui, quando eu fui resolver esse exercício a primeira vez, eu peguei esse valor e multipliquei por 0,5, que é o valor que ele paga nesse álcool. Mas, na verdade, esse aqui, ele já te dá o valor da diferença. Da diferença entre o que ele comprou e o que ele vendeu, porque ele deu o ΔV, então é a variação. Então, se eu multiplicar esse aqui pelo valor que é 1,6, que é o valor que ele revende esse álcool, eu já vou cair direto no valor que ele teve de lucro, né? Porque o lucro, sempre que eles te derem lucro, você vai ter que calcular por quanto ele vendeu menos quanto custou, né? Então, mas como ele já me deu a diferença aqui, eu posso já direto multiplicar esse valor
por 1,6, que é quanto ele revende isso. Isso vai dar um total de 6.720 reais. Isso dá a alternativa D. Deixa eu ver aqui. Alternativa D. Entre 6.000 e 6.900, né? Porque deu aqui, ó, próximo de 6.900. João, que falou que não entendeu a 4. Você entendeu? Era essa a dúvida? Estava errado na lista? Eu acho que deve ter sido formatação, porque quando a gente copia esses números elevados a -3, às vezes a formatação dá errado, mas é 10 a -3, em vez de... seria esse número aí que depois eu acho que seria 1 vezes 10 a -3. Certo? Então, gente, mais alguém ficou com dúvida nesse exercício? Quer perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Deixa eu voltar aqui para a lista. Exercício número 5, pessoal. Alguém ficou com dúvida nele? Deixa eu já apagar isso aqui. Exercício 5. Alguém tem dúvida? Exercício número 6. Exercício 7. Exercício 8. No 6, deixa eu voltar aqui no 6. Vamos fazer o 6, então. Então, vamos lá. Ó, muitas vezes observamos uma parede cair em um incêndio devido à dilatação da viga de concreto. Considerando que uma viga de 5 metros de comprimento, a 20 graus Celsius, então deixa eu já anotar isso aqui. Então, o comprimento inicial é igual a 5 metros a 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Fica sujeita a um incêndio que eleva a temperatura da viga para 1.270. Então, a temperatura final, 1.270 graus Celsius. Qual será a variação do comprimento da viga? Então, ele quer o ΔL, se o coeficiente de dilatação linear do concreto for 1,2 vezes 10 a -5. Então, o coeficiente linear, né, porque dilatação linear aqui no caso, é 1,2 vezes 10 a -5. Então, vamos lá. Ele quer a variação de comprimento desse material. Então, vamos lá. A fórmula da dilatação linear. ΔL é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, vezes Δθ. ΔL é igual. Comprimento inicial, 5 metros. Alfa, 1,2 vezes 10 a -5. Variação de temperatura. Temperatura inicial menos a temperatura final. Temperatura final, 1.270 menos 20, 1.250. Então, aqui, 1.250. Então, aqui o ΔL 5 vezes 1,2 dá 6. Então, vamos fazer 1.250 vezes 6. Deixa eu ver aqui que eu já fiz essa conta. Aqui. Vai ficar 7.500 vezes 10 a -5 metros, isso, né? Então, a gente vai diminuir aqui. Lembra que eu falei para vocês que notação científica tem que ficar depois do primeiro dígito. Então, aqui, -5, -4, -3, -2. Então, ΔL
é igual a 7,5 vezes 10 a menos 2 metros. Certo? Lá, a alternativa está dando em centímetros. Então, gente, 1 metro é 100 centímetros. Então, que é 10 ao quadrado. Então, aqui, ó, se vocês não conseguirem fazer essa conversão de cabeça, sempre faz uma regrinha de 3, que é rapidinho, vocês resolvem qualquer coisa. Então, aqui, 1 metro é 100 centímetros, 7,5 vezes 10 a menos 2 é x centímetros. X ficou pequeno aqui, mais x, 7,5. 10 a menos 2 vezes 100, que é 10 ao quadrado, cancela, né? Então, esse aqui vai cancelar com esse. Então, dá só 7,5 centímetros. Entendeu a resolução? Deixa eu ver. Você converteu 5 metros para 500 centímetros antes de fazer. Pode fazer também. Eu prefiro resolver em metros, ou se você for fazer essa conversão antes, eu sugiro que você trabalhe com notação científica, em vez de pôr 500, por 5 vezes 10 ao quadrado, só para te facilitar as contas. Por isso que eu preferi, nesse caso, fazer em metros, porque aí o número é menor, então as contas são menores. E depois, para converter só um valor, eu acho mais fácil. Mas também não tem problema nenhum, você pode converter antes sem problema. Entenderam, gente? Alguém ficou com alguma dúvida na resolução? Deixa eu sair da frente para vocês verem. Posso apagar? Quer que dá um tempinho para vocês copiarem? Eu acabei de pensar que eu resolvo o exercício e apago, não dou tempo para vocês copiarem nem nada. Mas vocês querem que eu dê um tempo entre os exercícios que vocês copiarem? Ou vocês tiram print da tela, alguma coisa assim? Dá tempo de tirar print? Então, tirei um print aí. E vamos para a próxima questão. Posso apagar, então? Tá tranquilo? Pode apagar, então. Então, vamos lá para o exercício 6, eu acho. Esse é o exercício 6, exercício 7, gente. Alguém ficou com dúvida? A Camille pediu para tirar... Se alguém tirou print, vocês mandam lá no grupo depois, por favor? Se vocês puderem tirar print dos exercícios, das coisas e jogar lá no grupo, para mim ajuda também, que eu esqueço de tirar foto depois de resolver. 8, gente. Alguém ficou com dúvida nele? Exercício 8. Exercício 9. Esse exercício é igual, né? Esse aqui eu repeti o que a gente acabou de... Não, o exercício 5, esse aqui tá repetido o 9, gente. Exercício 10. Alguém ficou com dúvida no 10? Exercício 11. Exercício 12. Treze. Vai dar 13. Faço. Deixa eu só voltar aqui vou fazer a 13 e depois eu volto na 11, na 11, Camille. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede a dilatação absoluta do líquido menos a dilatação do frasco. Essa já. Isso, na verdade, acho que é a definição da dilatação aparente
né, do líquido. O líquido transbordado é chamado de dilatação aparente, e ele é calculado pela dilatação total do líquido menos a dilatação do frasco. Porque... É isso mesmo, né, Olá? Porque o líquido ele vai dilatar, mas o recipiente vai dilatar junto. Então, se o recipiente dilatar mais do que o líquido, não vai ter transbordamento nenhum, entendeu? Por isso que a gente faz essa subtração para a gente calcular o volume real dilatado do líquido, o volume transbordado, aliás, que é calculado pela dilatação absoluta do líquido, que é a dilatação real, na verdade, que é o que está nos slides, que foi o que eu falei, menos a do frasco. Você ficou com alguma dúvida específica ou era isso mesmo? Não. Entendeu? Certinho, obrigada. Imagina. Deixa eu voltar aqui na 11 que a Camille perguntou. Então, vamos lá, gente. Exercício 11. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 a 60 graus Celsius. Então, aqui temos a variação de temperatura de 50 graus Celsius, né? Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento inicial de 5 metros. Então, comprimento inicial, 5 metros. A variação de temperatura, que é, no caso, 60 menos 10, né? 50 graus Celsius. E coeficiente de dilatação linear do ferro é alfa, igual a 1,2 vezes 10 a menos 6. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram D. Então, deixa eu tirar aqui. Primeiro, vamos calcular a variação do comprimento da barra. Então, ΔL, igual no exercício passado, L0 vezes alfa vezes Δθ. Então, ΔL é igual a L0, que é 5, vezes alfa, que é 1,2 vezes 10 a menos 6, vezes Δθ, que é 50 graus Celsius. Isso aqui, 5 vezes 1,2 dá 6, 6 vezes 50 dá 300. Então, 300 vezes 10 a menos 6. O que mais que ele pediu aqui? Deixa eu olhar. Ele pediu o comprimento final da barra. Então, aqui, ó, isso é em metros. Então, vamos fazer a anotação científica aqui. A vírgula está aqui no final. Então, eu vou 2 casas para o lado esquerdo. Então, vai ficar ΔL é igual a 3 vezes 10. Como eu vim 2 casas para cá, eu aumento 2 aqui nesse expoente. Então, de menos 6, ele vai para menos 4 metros. E o comprimento final, isso aqui, gente, para vocês, não sei se vocês já viram notação, mas ó, vai ser 0,0000123 metros. Porque aqui, ó, como é menos 4, 1, 2, 3 e 4. Então, é 0,0003 metros. O comprimento final. Então, o comprimento final é o L0 mais o ΔL, né? Aqui. Então, 5 metros mais 0,0003, que é igual a 5,0003 metros. Isso é alternativa D. Resolvi a dúvida. Deixa eu ver quem perguntou. Camille? Não era Camille. Não lembro quem perguntou. Mas deixa eu te sair da frente, se tirarem um print. Tirei a dúvida? Era isso mesmo? Posso ir para o próximo, gente? Quem perguntou ela? Não lembro. Pode, entendeu? Tirei sua dúvida?
Já tiraram print, gente, para eu poder apagar? Ninguém falou nada, eu vou apagar, gente. Pra gente ir pro próximo. Próximo exercício. Exercício número 12, alguém ficou com dúvida nele? Ah, não, eu já estava no 13, né? Exercício 14. Alguém ficou com dúvida nele? Exercício 15. Exercício 16. Faz essa. Fácil. Deixa eu ler aqui para vocês primeiro. Então, durante uma demonstração sobre os efeitos das dilatações, foram colocadas em reservatórios iguais de dimensões 0,8, 0,2 e 0,3, dois tipos de líquidos inflamáveis. Gente, o que é isso aqui? Ele deu um reservatório. Reservatório tem 3 dimensões. Vai ser, por exemplo, um cubo ou qualquer reservatório. Mas ele deu aqui que as dimensões dele é 0,8, 0,2 e 0,3. Vocês vão aprender isso lá na matemática, que volume... Aqui, eu acho que ele colocou um reservatório retangular, por exemplo. Então, aqui vou desenhar mais ou menos para vocês entenderem o que seria isso. Então, por exemplo, seria tipo... algo assim. Então, mais ou menos um retângulo, alguma coisa assim. E as dimensões dele são 0,8, 0,2 e 0,3. Vocês vão ver na matemática que para calcular o volume, normalmente a gente faz a área da base vezes a altura. A área da base de retângulo é só multiplicar um pelo outro. Então, a gente vai acabar multiplicando os três valores aqui das 3 dimensões que eles deram. Isso aqui não é na minha matéria, mas para calcular volume, sempre vocês vão ver que é a área da base vezes a altura. Então, aqui vai ser 0,2 vezes 0,3 vezes 0,8, que vai dar um volume de... Deixa eu ver aqui que eu já fiz essa conta. 0,048. Todas as dimensões estão em metros. Então, metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo. Aqui, vou ensinar outra coisa para vocês que facilita. Não sei como é que vocês fazem, não sei se alguém não sabe, se alguém sabe, mas como converter de metro cúbico para litro. 1 metro são 10 decímetros ou 100 centímetros. Certo? Isso aqui, só multiplicar por 10 para achar decímetro e centímetro. Aqui, o que eu preciso que vocês decorem só é que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, como que eu acho para passar de litro para metro cúbico? Eu vou pegar aqui, ó, vou pegar só esses dois, vou apagar aqui o 100. Deixa eu escrever isso aqui. Ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, aqui, ó, se eu elevar tudo ao cubo, aqui vai dar 1 elevado ao cubo é 1. Metro elevado ao cubo, metro cúbico. Aqui, 10 elevado ao cubo e decímetro também elevado ao cubo.
Então, 1 metro cúbico é igual 10 à terceira decímetros cúbicos. 10 à terceira, 1000. São 3 zeros. Então, como que eu acho o litro? Se 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos, 1 litro são X metros cúbicos. Então, aqui a gente multiplica, vai ficar 10 à terceira X é igual a 1 litro. X é igual a 1 dividido por 10 a menos 3. 10 à terceira, desculpa. Aqui, gente, quando tem uma divisão, você pode passar... esse 3 deixa eu colocar menorzinho, se vocês não confundirem. Vocês podem passar... deixa eu escrever aqui em cima. Para você passar esse 10 para cima, você passa com um sinal invertido aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Então, gente, 1 metro cúbico é 10 elevado a menos 3 litros. Isso aqui é só para vocês entenderem como que lá no final eu vou fazer, mas vocês precisam saber essa conversão de decímetros para litros, não só para a minha matéria, mas para muita coisa. Mas o que vocês têm que decorar mesmo é que 1 litro é 1 decímetro cúbico. E aí vocês podem fazer para todas as escalas, porque aqui não só metro para decímetro, mas aqui para cá tem centímetro, para cá tem quilômetro também, se ele der uma coisa diferente assim. Então, vocês podem converter, mas aí vocês têm que decorar esse aqui, que é o mais importante. Então, nada disso é do exercício mesmo, né? A gente precisa agora fazer o ΔV, né? Então, vamos lá. Vou apagar esse aqui. Tirem print, se alguém quiser tirar print desse aqui. Que eu ponho o resto do exercício. Ó. Karina, Oi. Ai, vai acabar o tempo? vai acabar o tempo. Eu vou pausar aqui e vou mandar outro link para vocês, pode ser? Tá bom, obrigada.